Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar os números divulgados pela Paraná Pesquisa neste dia 22 de novembro. Mas antes de falar deles, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E todo comentário aqui embaixo nos ajuda no engajamento para que este vídeo, assim como o nosso trabalho, chegue em pessoas que ainda não estão aqui, que possam também ter interesse no conteúdo que aqui é produzido. Bom, pessoal, eu estava viajando, como eu avisei aqui no vídeo que eu fiz ontem sobre a questão da Anitta, da Prioli, Bolsonaro e do posicionamento de Ciro Gomes, e por isso não fiz esse vídeo logo que a pesquisa saiu. Mas vamos tentar trazer algumas reflexões importantes, porque esse instituto, ele já é assim acusado de trazer números que sempre beneficiaram Jair Bolsonaro, e nesse aqui não foi muito diferente. Ele vai trazer realmente números muito desfavoráveis ao Lula. A gente vai perceber aqui que a diferença de Lula e Bolsonaro ficou muito pequena, e vamos tentar também no final trazer alguma coisa fora desses números, tentando entender o cenário com um pouco mais de calma, de equilíbrio, sem se animar demais e nem desanimar em relação àquilo que essa pesquisa nos traz. Vale lembrar que a última que foi feita por esse instituto, que foi em julho, trazia Datena como um pré-candidato. O Datena estava, na ocasião, em terceiro lugar. Ele chegava a marcar 7,2 num cenário mais amplo, à frente de Ciro Gomes. Num cenário reduzido, Datena chegava a ter 12,6% das intenções de voto. E hoje o Datena nem é mais candidato. A pergunta é: quem hoje aparece aqui como um possível candidato e que não estará mais na próxima pesquisa da Paraná? A gente vê que o cenário tem se modificado pouco em termos de números, né? Lula liderando, Bolsonaro em segundo, Ciro em terceiro, e aí de vez em quando entra Datena, que ocupa momentaneamente esse terceiro lugar, como o Huck já ocupou no passado. Agora Moro, em algumas pesquisas ele ocupa, em outras o Ciro continua em terceiro. Então é necessário ter muita calma, porque as eleições serão só em outubro de 2022. E um dado interessante que a Paraná nos trouxe aqui é o seguinte: sobre o interesse das pessoas pelas eleições, 33,2% tem muito interesse, 12,6% algum interesse, 23,8% pouco interesse, 27,7% nenhum e 2,7% não souberam responder, enfim, não opinaram. A gente percebe aqui que se a gente separa em muito ou algum interesse, 45%. Outros 55%, pouco ou nenhum interesse ou não souberam responder. Então a gente percebe que a maioria da população, ela de fato não está preocupada agora com eleições. Se a gente pega esse algum interesse e passa para o lado daqueles que não estão tão interessados assim, diferente de quem está muito interessado, nós temos aqui 67% arredondando. 2/3 da população não está focada agora. Ela vai se preocupar quando realmente se aproximarem as eleições, que for para televisão, que a gente tiver debate, enfim. Quando você tiver definido quem serão os candidatos, quem vai ser vice de quem, quais serão as alianças, o seu governador vai apoiar ou não vai apoiar. Enfim, essas questões que ajudam o eleitor a ter mais interesse para aí sim definir o seu voto, algo que não acontece definitivamente agora, como não aconteceu 11 meses antes de 2018, como não aconteceu 11 meses antes de 2014. Então vamos ter muita calma nessa hora. E no cenário 1, nós temos aqui 9 candidatos, Lula lidera com 34,9%. Agora vejam, Bolsonaro aqui aparece com 29,2%. Em outras pesquisas, Bolsonaro aparecia com 21%, 22%, aqui 29,2%. Moro aparece aqui em terceiro com 10,7%. Ciro aparece aqui com 6,1%. João Dória 3,1%. Mandetta 1,2%. Simone Tebet 0,6%. Alessandro Vieira 0,4%. Rodrigo Pacheco 0,4%. Votos em que eu chamo de perdidos por enquanto, 3,4%. Não sabem, não responderam, branco, nulo, enfim. No cenário 2, sai João Dória, entra Eduardo Leite, não muda quase nada. Lula 35,1%, Bolsonaro 29,8%, Sérgio Moro 11%, Ciro 6,1%, de Eduardo Leite, que é a mudança que tem no cenário, vai para 1,6%, Dória tinha 3,1%, Mandetta 1,4%, Simone Tebet 0,5%, Alessandro 0,4%, Pacheco 0,3% e 13,6% entre não sabe, não responderam, branco, nulo. No cenário 3, nós temos só 5 candidatos, também pouca alteração. Lula 35,5%, Bolsonaro 29,6%, Moro 11,2%, Ciro Gomes 6,6%,
João Dória 3,4 e 13,7 nesses perdidos. No cenário 4, nesse mais reduzido, sem Dória, com Leite, a gente vai ter Lula 35,8, também muda pouco, Bolsonaro 30,1, Sérgio Moro 11,7, Ciro 6,6, Leite 1,7. No cenário 5, aqui eles colocaram Lula, Bolsonaro e nem, algo que outros institutos também estão fazendo, e também um cenário bem diferente em relação a esses outros. Lula aqui 39,3, algo que até coincide com alguns outros, mas aqui Bolsonaro aparece com 33,7. Em vários outros ele aparece aí na casa de 25, 24. E aqui o nem, que aparece em outros institutos com 27, 28, quase sempre ocupando a segunda colocação, aqui aparece com 17,1. E 9,9 não sabe, não respondeu. Segundo turno nós tivemos só dois cenários. Lula contra Bolsonaro venceria 42,5 contra 35,6. Uma diferença bem menor do que outros institutos estão captando. E Lula contra Sérgio Moro, também a diferença aqui a favor do Lula, bem menor. 40,7 para o petista contra 29,8 do ex-juiz. E quando a gente observa aqui rejeição, só pegaram aqui de Lula e de Bolsonaro. Não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro, 55,8. E 47,7 não votaria de jeito nenhum no Lula. Nesse ponto aqui a gente percebe uma certa diferença, mas pelo menos na ordem aqui mantém. Realmente Bolsonaro é o mais rejeitado e Lula, salvo numa ou outra pesquisa, como o Poder Data, Lula aparece sim em segundo lugar como o mais rejeitado, como por exemplo a pesquisa Exame Ideia nos trouxe recentemente e também Datafolha de setembro levantou. Fator mais importante para a escolha do candidato. Aqui nós temos péssimas notícias, por exemplo, para Sérgio Moro, já que honestidade é o fator mais importante para 38,1% dos votos. William, por que você está falando honestidade? Moro, como juiz, ele atuou tendo lado, ficou comprovado por tudo que foi revelado pela Vaza Jato. Então Moro não foi honesto na sua condução como juiz. Enfim, por conta disso, diversos condenados por ele hoje estão aí soltos, se apresentando como inocentes por conta da sua atuação considerada desonesta, considerada parcial, suspeita. Outro fator aqui, que vem em segundo lugar, que também é muito ruim para Sérgio Moro, é a competência. 18,4% do eleitorado consideram esse aqui o segundo fator mais importante. Outro dado muito ruim para Sérgio Moro, incompetente como juiz. Aí eu vou achar que ele vai ser competente como presidente? É brincadeira, né? Ser próximo do povo, 16%. Todas as opções, 6,9%. Ter experiência política, 6,6%. Pulso firme, 4,5%. E aqui agora talvez o único ponto positivo para Sérgio Moro, ser novo na política. Embora muita gente diz que ele sempre foi político, mas ficou por um tempo disfarçado de juiz. A questão de partido político, apontada aqui por 0,8% dos entrevistados e outras 2,6%. Avaliação e aprovação da administração de Bolsonaro aqui também tem números melhores para o atual presidente. Só 50,3%, eu coloco só porque está menos do que outros institutos, consideram a administração ruim ou péssima. 27,2%, um pouco acima do que outros trazem, ótima ou boa. E 21,7% regular. Desaprovam a sua administração 57,8% e a aprovam 38,3%. Bom, meus amigos, então vamos analisar esses números que apontam o Sérgio Moro hoje em terceiro e tem muita gente agora empolgada achando que o Sérgio Moro já está eleito. Calma lá, Datena hoje está fora. É alguém popular, está na televisão, no rádio todo dia, foi perdendo o percentual. Ele chegou a ter mais de 2 dígitos, não só nessa pesquisa, como em várias outras. E por fim apareceu com 3%. Desistiu, não é mais candidato, eu não estou aqui nem avaliando as ideias do Datena. Outro que não está mais na disputa é Amoedo, mas Amoedo, de fato, esse nunca chegou a empolgar muito nas pesquisas. Diferente de Huck, Huck também está fora, esse chegou a empolgar muita gente, tem redes sociais que bombam, alguém que está na Globo, o mercado adorava o Luciano Huck, hoje não é mais candidato, desistiu. Então não basta você aparecer aqui com 10, 11%, é necessário ter um algo mais. É necessário ter resistência nesse primeiro momento. Será que Sérgio Moro terá? E Sérgio Moro não vai dar só entrevista para quem eventualmente tem aí uma afinidade com as suas ideias. Ele será confrontado por quem não quer como presidente. Como é que ele vai se sair? As pessoas perceberão
Como muitas perceberam no próprio Huck, Huck, no caso, pode ser alguém bem intencionado, ok, mas um deserto de ideias. E eu acho que o Huck, nesse ponto, é muito melhor do que o Moro, por exemplo. Moro será confrontado dessa sua proximidade com Bolsonaro. Não adianta achar que, enfim, num espaço de tempo aqui, ele que estava lá colado no Bolsonaro, a sua esposa dizia que via Bolsonaro e Moro como uma coisa só, de achar que pouco tempo depois as pessoas não vão associá-lo a Bolsonaro. Vão sim, é muito recente o seu vínculo com o atual presidente, com Paulo Guedes e com diversas figuras que ainda estão nesse governo. A força em 2018 era o antipetismo e isso prejudicou Ciro Gomes. Mesmo não tendo sido do PT, era visto como aliado do Lula. A força dominante agora, e eu acho que será em 2022, é o antibolsonarismo. Aí Moro está colado nisso, não tem como se desvincular totalmente assim. Então é necessário aguardar, não podemos descartá-lo, até porque tem muita coisa para acontecer daqui até as eleições. Kassab do PSD, que tem Pacheco como pré-candidato, que não apresenta nem 1% nessa pesquisa, vi falando que o Pacheco estará no segundo turno. O PSDB, vivendo um drama nas suas prévias, também diz que assim que o candidato for definido, ele vem com força total para ir para o segundo turno. E o Ciro, no caso, apresenta em várias pesquisas o triplo dos votos dos candidatos do PSDB na Exame Ideia, que foi uma pesquisa recentemente divulgada, uma pesquisa que muita gente diz confiar mais. O Ciro teve lá 9%, à frente de Sérgio Moro em todos os cenários em que eles apareciam juntos. Então acho que a gente tem que voltar lá para o começo do vídeo e do primeiro dado levantado pela Paraná Pesquisa. Eu acho que muita gente agora realmente não está preocupada com eleições 2022. Elas estão preocupadas com emprego, com renda, com ter o que comer, com ter moradia, com ter uma educação de qualidade, com ter saúde de qualidade. Enfim, preocupadas com outros problemas que Moro não faz ideia de como solucioná-los. Como é que você vai aprender tudo isso em 10 meses, em 11 meses de campanha até as eleições? Problemas esses que Bolsonaro no poder agrava. É uma tragédia. Então, meus amigos, sobre Lula, para a gente finalizar o vídeo, olha, Lula tem os seus méritos. Tem sim, mas tem também muitos deméritos, né? Não dá para negar a corrupção como elemento central durante os governos petistas. PT que se aliou ao que há de pior na política brasileira, não para oferecer ao Brasil uma reforma. Porque alguém pode falar assim, William, mas o PT se aliou a Eunício e a outros tantos aí para conseguir construir maioria em prol de uma reforma tributária, em prol de uma reforma administrativa boa, porque reforma todo mundo quer fazer. Mas qual que é a qualidade da reforma? Então não é só reformar. Reforma da Previdência que o Bolsonaro fez é uma tragédia. Não, o PT usou a maioria, usou a popularidade do Lula, sabe para quê? Para achar que ficariam para sempre no poder. Enfim, então, me parece que Lula em 2021 não é um Lula tão diferente assim daquele que ajudou a criar esse clima que nos trouxe até a eleição de Bolsonaro. Então é necessário a gente discutir mudanças profundas. O Brasil vive uma situação que não é qualquer mudançazinha. E quem tem feito a proposta nesse sentido, quem tem debatido de fato ideias e projetos desses candidatos mais competitivos é Ciro Gomes. Quem está aqui nesse vídeo pode até olhar para o Ciro e falar, mas eu discordo desse ponto, eu acho que ele devia melhorar a forma como ele expõe as suas ideias. Ok, essas divergências são naturais e necessárias, mas não dá para negar que Ciro Gomes tem insistido na necessidade urgente de nós mudarmos o modelo econômico e modelo de governança política. Se a gente não fizer isso, a gente vai, de fato, aprofundar o abismo em que nos encontramos depois de FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E outros candidatos, eles propõem mudanças porque todo mundo propõe em campanha. Mas quando eu vou observar assim, o cerne da mudança que eles propõem, a gente percebe que em alguns, como o Sérgio Moro, por exemplo, é um bolsonarismo sem Bolsonaro. Já em outros é uma volta a um passado que não ajudou a resolver problemas estruturais no nosso país que vem aí de algumas décadas para cá. Então, meus amigos, continuemos fazendo a nossa parte. O Brasil necessita de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu garanto para vocês, esse cenário vai mudar. As pessoas vão se interessar por política. E é muito importante que quem acredita e confia no Projeto Nacional de Desenvolvimento esteja aí firme, forte, consciente da necessidade de debater na vida, fora das redes sociais, aquilo que tem que ser debatido. Façam esse teste, conversem com as pessoas sobre política de preço da Petrobras, sobre reforma tributária.
vocês perceberão que mesmo quem hoje fala que vota no Bolsonaro, que vota no Moro, que vota no Lula, concordarão com a necessidade da implementação de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo no canal Politizando.